Bom, então vamos fazer mais um vídeo de ajuda para o primeiro ano. Falta-nos completar uma coisinha muito simples, diferença de conjuntos, e fazer exercícios sobre isso. É um assunto relativamente interessante e muito importante para os alunos de informática, e para todo mundo, evidentemente, para entenderem como as máquinas funcionam, que tem a ver com a lógica, uma vez que a teoria de conjuntos mimetiza, espelha a lógica. E o que é que falta? Reparem, o que é que nós vimos? Vimos a relação de pertença e a relação de inclusão. Na verdade, nós não vimos o que era um conjunto. Recordam-se que eu vos disse que vocês tinham que saber o que era um conjunto, ou seja, já nascemos de alguma maneira sabendo o que é um conjunto. E vimos então coisas concretas, que foi como é que se representa um conjunto, quais são as regras do jogo. Vimos representação em compreensão, representação em extensão, a representação em diagrama de Venn, depois vimos a relação de pertença e a relação de inclusão. E na última apresentação vimos união e interseção de conjuntos, que já são operações. Mas o que é que isto seria em termos da lógica? Em termos de lógica, a união seria o lógico. Quem é de informática vai entender, porque aí certamente algum professor mais diferenciado de informática, no curso técnico, eles vão falar isto com vocês. E aproveitem para chamar a atenção que na matemática já viram um bocadinho disto. Certamente os professores de informática muito mais capazes do que eu para não só conversarem com vocês e fazerem exercícios, como para aplicarem, não é? Os professores de informática sabem todas as aplicações que isto vai ter na vossa realidade concreta. O que é que as máquinas aproveitam da união. Portanto, a união, símbolo copo, não é? Cup, um mais aberto do que... Na verdade, um mais fechado do que é normal e sem aquelas perninhas manhosas que se costuma representar o U. Portanto, a união é o O lógico. O OR, por exemplo, nas planilhas de Excel, é o vosso OR lógico, OR. Pouca gente saberá, mas eu estou convencido que aqueles de vocês que trabalharem bem vão acabar o curso técnico muito bons nisto, muito capazes. Há aqui uma gata em casa, vocês vão ter que desculpar, mas todo o meu foco de atenção, estou ferrado, todo o meu foco de atenção, ela vem atrás, portanto, minhas desculpas pelas interferências que a gata fizer. Mas estamos os dois de quarentena e estou a aproveitar. Certamente não vou agora fechar o pobre bicho no banheiro para ele não incomodar a gravação. Mas continuando. Então suponho eu que vocês, sobretudo os de informática, vão acabar o vosso ensino técnico muito capazes, nas planilhas de Excel, de utilizar os conectores lógicos. A união vai ser o OR, o O, em português. A interseção vai ser o AND, A-N-D. E uma coisa que vocês vão utilizar muitas vezes é a negação. E até agora nós não vimos o que é que na linguagem dos conjuntos vai ser a negação. Pois bem, é isso para fechar. Espero que este vídeo seja um vídeo mais curtinho do que os outros, embora seja sempre muito palavroso e os meus vídeos acabam por ficar mais extensos, o que seja normal. Um professor melhor do que eu iria fazer vídeos mais curtos e mais focados. Eu perco-me um pedaço. Então, o assunto do vídeo de hoje é o não. E o que é o não da lógica, que é o not alguma coisa, não é? A negação daquilo que se diz. O que é isso em termos de conjuntos? Por curiosidade, eu tenho estado a pensar há vários dias sobre a pandemia do coronavírus e o que nós temos aqui em fundo, no quadro, as curvas corretas, mas realmente só no segundo ano é que vocês teriam capacidade para entender realmente isto, uma vez que a escala é logarítmica e vocês precisam dos conteúdos de exponencial e do conteúdo de logaritmos, que se a coisa correr bem será no último bimestre ou na entrada do último bimestre, portanto em outubro. Em outubro vocês vão ter conhecimentos para entender o que aqui está. Isto, basicamente, é aquelas curvas que vos mostram, de uma maneira
certamente equivocada, porque normalmente esta curva que aqui está é representada assim. É representada, portanto, passando a linha de ruptura do SUS, passando para cima e voltando para baixo, e a curva flat é representada lindinha assim. Sem nos esquecer, normalmente não avisam que se nós conseguirmos controlar a epidemia, ela retorna enquanto não houver cura, não é? Bom, não interessa. De qualquer forma, faz parte dos matemáticos, e aquilo que vocês vão aprender em matemática durante o primeiro ano, logo no primeiro ano, vocês vão aprender a trabalhar e a entender tudo isto. É bem divertido, é bem interessante. Poucos vão entender, não tenho grandes ilusões. Vocês têm que ter bastante matemática, têm que saber trabalhar bem com potências para chegar aqui e entender plenamente, mas alguns vão conseguir. Antes disso, é cedo. De qualquer maneira, fica aqui na parte de... neste quadro improvisado, a exponencial, a verdadeira exponencial. Portanto, isto que aqui está é uma exponencial logaritmizada. Portanto, quando nós logaritmizamos uma exponencial, ela torna-se linear. E depois, claro, quando atingirmos a famosa linha de imunização de manada, ou imunização de grupo, isto cai, também linear na logaritmização e exponencialmente, como se mostra. Eles mostram a exponencial a crescer e depois mostram a exponencial a cair. Neste caso será uma exponencial de base maior do que 1 e depois, neste caso, uma exponencial de base menor do que 1. Repito, isto é matéria de outubro deste ano, se as coisas correrem bem, e espero que mantenham a curiosidade viva até outubro, embora eu também não tenha grandes ilusões que a maioria de vocês não vão trabalhar, não vão estudar e pronto, e a vida segue, e depois vão ser todos felizes e pobres, mas isso é outro assunto. Alguns serão, outros não serão, estou aqui a exagerar. De qualquer forma, é assunto do primeiro ano para entender realmente o que é isto de y igual ao logaritmo de f de t, em que t é os dias de infecção, f de t é a quantidade de novos infectados por dia t, e depois é logaritmizado para caber dentro da escala. E eu estou a utilizar logaritmo de base 10 à portuguesa, e acho que o vosso livro de primeiro ano também é coerente. Log, sem nada aqui na base, é logaritmo de base 10. Reparem que a escala 1, 2, 3, 4, 5, 6 são logaritmos. O logaritmo de 1 é 0, logaritmo de 10 é 1. Ok, vamos ver isto tudo muito bem lá para outubro, se correr bem, se estivermos todos vivos. E espero que sim. Quase certamente vocês estarão. Se eu também estiver, sorte. Se não for eu, será outro melhor do que eu. Ok, então vou apagar o que está aqui atrás e vocês podem preparar-se para trabalhar a partir de agora. Muito bem. Agradecimento ao professor Max, diretor da EAJ, e ao Lulão, coordenador do CEMIT, que autorizaram, meio à força, que eu trouxesse este quadro de que estava na EAJ. É um quadro pequenino, tem 1,5 m por 1 metro, mas acho que vai ser suficiente para trabalharmos os assuntos e para eu poder continuar a fazer aquilo que é a minha obrigação, uma vez que posso estar em isolamento, ficar em casa em isolamento, que é a nossa obrigação de todos. Não vamos politizar erradamente esta questão, vamos fazer o que as autoridades competentes nos mandam fazer, sobretudo se temos os meios para lhes obedecer. E no meu caso, felizmente, tenho os meios para obedecer às autoridades, não tenho nenhum idoso a meu cargo, não tenho nenhuma criança a meu cargo, portanto posso me isolar e a nossa obrigação, todos aqueles, é isolar-se e no meu caso, ainda mais a obrigação tenho de me isolar, uma vez que posso, sem grandes custos pessoais para isso, e vou fazer as próximas apresentações com este quadro e em minha casa e espero ter saúde e força e vontade para continuar a fazer as coisas, mesmo sabendo que a maioria de vocês, o mais provável é que não estejam a trabalhar em casa, porque o ser humano é mesmo assim. Acredita no Pai Natal, Papai Noel, não como se diz no Brasil,
e acha que sem trabalhar, sem esforço, sem estudar, sem lutar, as coisas acabam prontas na mão e aquele concurso que vocês vão ganhar daqui a 3 ou 4 anos e aquela entrada no curso maravilhoso que vocês querem vai acontecer sem esforço, sem sacrifício e, em particular, não ligando grande coisa às aulas de matemática. Isto vai ser o comportamento da maioria, mas haverá um grupo de alunos que não vai ser assim, que não vai trabalhar assim. E é precisamente para esses que eu vou continuar, certo? Podem não gostar daquilo que eu disse, mas quem me conhece sabe que eu tendo a mentir pouco. E, sobretudo, tendo a mentir sem me dar conta. Intencionalmente procuro evitar mentir. E seria mentir para mim próprio, dizer que eu estava a trabalhar para a maioria dos alunos das minhas classes. É mentira. Estou a trabalhar para um grupo pequeno e a minha esperança é que com esta pequena fala, como se diz aqui no Brasil, eu incentivo mais gente a tomar juízo e a vergonha na cara. E todos os que puderem, que têm condições, que os pais, a família, com os enormes sacrifícios que estão a fazer, vos dão condições para trabalhar em casa, trabalhem. Em particular, os meninos das escolas particulares certamente estão a trabalhar em casa com os professores das escolas particulares, certamente a produzir conteúdos e vocês, os que podem, vamos a isto. Então, o que é que ficou a faltar? Ficou a faltar o material da página 15 do livro, que se chama Diferença de Conjuntos. Eu vou tentar explicar muito fácil, porque é um assunto relativamente fácil, mas depois complica-se. Já vão ver que mesmo nesta apresentação de 20 minutos isto vai se complicar. O que é a diferença de conjuntos? Então vamos começar com um exemplo. Vamos supor que o nosso universo são só os dígitos. Ou seja, o nosso universo é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Dígitos. Ok? Somos homens primitivos. Nem os homens primitivos tinham só os dígitos. Mas vamos supor que contávamos pelos dedos e tínhamos arranjado um jeito de ter o 0. Muito bem, este é o nosso universo. Como é que devíamos representar isto em diagrama de Venn? Como isto é o universo, vamos seguir a notação e representá-lo em quadrado ou em retângulo. E vamos lá colocar dentro o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Beleza? Muito bem. Então vamos formar um conjunto A só de números pares. Vamos considerar o 0 par. Isto é, um número é par se for múltiplo de 2. E, com juízo, com alguma boa vontade da vossa parte, 0 vezes 2 é 0. E, portanto, o 0 é número par. Então, os pares são 0, 2, 4, 6, 8. Né? Pacífico. E vou formar, então, esse conjunto. Este conjunto que aqui está é o conjunto A. Muito bem. O que é que está do outro lado? O que está do outro lado é tudo do universo menos o A. Este conjunto que aqui está chama-se diferença. U menos A. Que também pode ser representado U menos A. Vamos optar pela primeira representação. U menos A. Em que U é o universo. Não confundir com a união. Por isso é que é habitual, certas instâncias da matemática, em vez do universo. Bom, quem lê a Bíblia sabe que o alfa é o princípio, o ômega é o fim. O ômega, tendencialmente em letra maiúscula, ômega, e, portanto, este conjunto seria ômega menos A, isto é, ômega menos A. Portanto, que temos aqui? O que é o ômega menos A? Ômega menos A, vou representar a vermelho, é tudo o que não está em A. Ou seja, é tudo de ômega que não está em A. Então, como é que nós representávamos este conjunto
Primeiro, o mais comum é, para simplificar, eu escrever isto. AC. Complementar de A. Isto seria o quê? Seria todos os x pertencentes a ômega, tal que x não pertence a ômega. Todos os x quiserem utilizar o U, todos os x pertencentes a U, tal que x não pertence a U. Muito bem. O vosso livro opta por fazer, não começar, por exemplo, um exemplo. Foi um exemplo inicial. Ok? E aqui decidi não seguir exatamente o vosso livro. O que é que o vosso livro fez? E eu posso reproduzir o que o vosso livro fez. O vosso livro definiu genericamente, uma vez o universo é fácil, não é? E dá origem a este conjunto. Mas nós podemos considerar dois conjuntos quaisquer. Podemos considerar dois conjuntos quaisquer e definir A menos B. Então vamos lá. Seguindo o vosso livro. O que é que seria A menos B? É tudo o que está em A e não está em B. E essa definição está aí no finalzinho da página 15, que é a definição que também engloba esta, não é? Se o A menos B é então um conjunto de x pertencentes a A, tais que x não pertence a B. Ok? Se vocês substituírem pelo U, pelo universo, fica U menos B, é os x pertencentes a U, tal que x não pertence a B, e nesse caso é o B complementar, o not B. Porque quando eu digo que x não pertence a B, estou a dizer não B. Ok? Portanto, do ponto de vista lógico, não B, é B complementar, é então igual a U menos B. Reparem no seguinte. Coisas que nós vamos poder dizer com alguma facilidade. Muito bem. Não está no vosso livro também, mas é intuitivo. Vamos poder dizer, por exemplo, que o universo é sempre B unido com B complementar. Ou seja, tudo é a união do que é com o que não é. Uma vez que B é o que tem uma determinada propriedade, pertence a B, e, por exemplo, se o nosso universo for AJ, por exemplo, o AI20 unido com o AI20 complementar, ou seja, todos os alunos do AI20 unido com todos os alunos que não são do AI20, isto logicamente dá toda a escola, se a escola for o nosso universo. Propriedade interessante. Espero não vos estar a confundir. O vosso livro vai mais devagarinho, vai com mais calma, se calhar mais pedagógico do que eu estou a fazer, mas reparem que o desenho que eu fiz anteriormente com o conjunto A, com aqueles 10 números, aparece agora aqui na observação, logo no início da página 16. Ok? Bom proveito, quer da minha explicação, quer da explicação do vosso livro. Ok. E agora vem uma coisa bastante chata. Que eu próprio tenho dificuldade em usar. Que nunca me habituei, enquanto matemático não estava habituado a isto. Pode ser uma novidade introduzida pela prática dos americanos nos últimos anos, que é o seguinte, é o conceito de complementar de A em B. Complemento de A em B. E, desgraçadamente, tem que ser assim. Isto não é um C. Está equivocado se vocês fizerem complementar de A em B. Não é um C. É um símbolo gráfico novo, que é mais comprido do que o C e com as duas perninhas mais curtas. Isto é o quê? Bom, isto exige duas coisas. Bom, a maneira de construir isto é muito fácil. Eu estou a dar muitas vezes a muleta linguística bom, ver se a retiro. Do ponto de vista operativo, isto é muito fácil. Isto é, se reunir uma condição extra, já vou dizer qual é que é, o complementar de A em B é simplesmente aquilo que está em B e não está em A. É o complemento de A dentro de B. Portanto, vai ser B menos A.
B menos A. Vou repetir, o vosso livro fica um bocado cego com a idade. O vosso livro define complementar de B em A. Portanto, o complementar de B em A, então, o complemento de B dentro de A. Vocês têm um conjunto A, têm um conjunto B, e o complemento é isto que aqui está, deste lado de fora. Isto que aqui está, atracejado, não é? Traçado, isto que aqui está é o complemento de B dentro de A. É como se este aqui fosse tratado como universo e nós estivéssemos a fazer B dentro de A. Portanto, se é o complementar de B dentro de A, é simplesmente A menos B. Pois bem, está aqui um problema, que é para nós falarmos sobre isto, o B tem que estar dentro de A. Então, têm que verificar, para fazer isto, têm que verificar que o B é subconjunto de A. E não há volta a dar a esta esquisitice. Não há volta. Eu tentei dar a volta a esta esquisitice, não tem jeito. É lógico. Se o A, e pensar assim, bom, então e como é que o professor conseguiu aprender isso tendo a idade que tem? Olha, usei um truque. A partir de uma certa idade nós temos uma certa dificuldade em memorizar coisas novas e eu, quando tive que ensinar isto, aprendi o seguinte truque. Eu nunca sei, por causa de um pequeno problema que tenho de dislexia, pequeno problema, sim, pequeno problema, why not? Também não é assim tão grave. Nunca sei se é o B em cima, se é o B em baixo, se é o A em cima, se é o A em baixo. Ora, o que é que eu sei? O que eu sei é o seguinte. Eu sei que se o A fosse o universo, isto não havia o mínimo problema de confusão. Reparem, se o A fosse o universo, é lógico que no universo, como há tudo, isto é evidente que é o complementar de B do universo. Não faz sentido falar do complementar do universo em B, afinal o universo é maior. Então, CUB é lógico que é U menos B, ou seja, B complementar. B complementar. Ok? Perfeito. E agora? Agora vem a brincadeira que eu costumava fazer discretamente nas aulas, porque foi o que eu utilizei para memorizar. O complementar de B em U, porque eu podia pensar que era o complementar de U em B, mas aqui não faz sentido. Aqui é que sim. Nós tanto podemos pensar do complementar de B em A como complementar de A em B. E se fosse o complementar de A em B estava errado. Vocês estão a entender qual é o problema? Era trocar o cima com o baixo. Aqui não dá aqui não dá para trocar. Porquê? Porque o CU fica em baixo. Esta é uma piada. O CU fica sempre em baixo e a cabeça fica em cima. Portanto, isto é o complementar de B em U. Atenção, que isto é houve pelo menos... É a minha maneira de memorizar. Brincadeira à parte, o conjunto maior tem que ficar em baixo. Portanto, complementar de B em A, que logicamente, se o maior fica em baixo, A menos B. Espero não tenham ficado ofendidos com a palavrão, mas ficou aqui implícito uma palavra que não se usa ou não se deve usar na linguagem dentro de uma sala de aula. De qualquer maneira, também não é o fim do mundo e eu às vezes distraio-me um pouco com aquilo que digo. Portanto, aí está o conceito. Vamos fazer exercícios e fechar. Não é? A ideia é introduzir um novo conceito. Portanto, acabámos de introduzir o conceito novo, que é o conceito de diferença, e definimos A menos B, que é basicamente todos os x pertencentes a A, tal que x não pertence a B. E este é o nosso resumo desta parte da matéria. Depois, o resto, o universo, a maneira como se escreve, tudo isto é secundário e tudo isto se fixa com a prática e com o tempo. Este conceito que aqui está de A menos B é o que vocês têm que reter da aula de hoje, que, do ponto de vista teórico, já fechou. Vamos fazer uns quantos exercícios e encerrar por hoje. Pelo menos vocês ficarão com algum trabalho para fazer. Então,
Vou deixar ficar a definição e vou fazer alguns exercícios de diferença e não só para dar consistência ao vídeo e certamente para vos incentivar a vocês sozinhos fazerem essa bateria de exercícios que começa no 25 e acaba no 31. São exercícios relativamente acessíveis de fazer, são bons exercícios. Vocês demoram, sei lá, 1 hora a fazer isto. Espero que sejam corajosos e os façam todos. Se os fizerem, ficarão a saber bem esta parte da matéria que fecha o capítulo 1 de conjuntos. Na próxima apresentação, começamos o capítulo 2, que são os conjuntos especiais que iremos trabalhar a seguir e que a maioria de vocês também já conhece. Portanto, o capítulo 1 é um capítulo de resumo de algumas coisas que já conhecem e o capítulo 2 também. Para alguns, para outros não. De qualquer forma, aqueles que não aprenderam coisas do primeiro capítulo nas escolas onde vieram, tiveram agora uma oportunidade e vão ter uma nova oportunidade de correr atrás do prejuízo do ensino fundamental de menor qualidade que tiveram, se tiveram ensino de menor qualidade. A minha obrigação é dar a todo mundo, tentar aplanar o terreno para começarmos a trabalhar a partir do capítulo 3, todos num bocadinho mais de igualdade de circunstâncias. Estes capítulos 1 e 2 fazem esse certo nivelamento dos alunos. Muito bem. Então, exercícios. Primeiro exercício, eu vou ter que acender a luz. Vou perder ali um bocadinho só. Vou perder um bocadinho do quadro. Vou tentar evitar escrever ali. Evitar escrever aqui. Ok. E fazer alguns exercícios. Primeiro exercício. Vamos pelo exemplo 8. Exemplo 8. Quem não entendeu o meu jeito de falar, ou quem não entendeu nada até agora na prática com este exemplo 8, vai certamente entender tudo o que há para entender. Conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B. 3, 4, 5, 6. Conjunto C. 2, 3. Conjunto D. 0, 7 e 8. Seria interessante que tivessem colocado aqui também o universo, mas aí aplica-se a regra que eu costumo utilizar muitas vezes, que é quando alguém se queixa de um livro, e se é professor, faça um. Então, não vale a pena estarmos a queixar do livro que temos, se é mesmo a pessoa queixar-se do mundo como ele é, luto por outro no mundo, neste caso escreva outro livro. Eu gostaria que tivesse aqui o conjunto universo, porque se tivesse aqui o conjunto universo, e eu podia colocá-lo, mas aí já fugia ao exemplo do livro. Aqui o universo seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eventualmente podíamos colocar o 9 e ficava aquele conjunto do universo de há pouco. E não podíamos sair desse conjunto. E dava para fazer A complementar, B complementar, C complementar, D complementar. Quase que me apetece colocar o conjunto do universo e desrespeitar o exercício do livro. E vou fazer exatamente isso. Um momento de coragem. Então, para mim, o conjunto do universo vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com as desculpas ao autor, vamos acrescentar o universo e dizer que o nosso universo é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, beleza. A menos B. Então, A menos B. O que é A menos B? É tudo o que está em A, 1, 2, 3, 4, 5, menos 3, 4, 5, 6. Ora, 1, 2, 3. 3 vai fora, 4 vai fora, 5 vai fora. A menos B é isto tudo menos os de baixo. 3, 4 e 5 vão fora, fica 1 e 2. Repito, A menos B é o que estando em A não esteja em B. Dirão vocês assim, é que, professor? Está a ficar difícil. Calma. Façam isto em diagrama. O A é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Não, chega. 2, 4, 5. Chega. 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B? O conjunto B é 3, 4, 5, 6. Agora reparem. O que é A menos B? É tudo o que está em A, eu vou roer o B. O que é que sobra? O 1 e o 2. Entenderam o boneco? Portanto, eu tinha representado o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha representado o conjunto B, que tem esta interseção aqui, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3, 4, 5. E tinha mais o 6. Estão a ver? Este é o A, este é o B. Quando eu faço A menos B, do ponto de vista de diagrama, eu A vou roubar B. Então fica o 1 e o 2. Certo? Outra forma de fazer, desta vez com uma ajuda gráfica. E o raciocínio segue. A menos C. A menos C. Olhem, o A é 1, 2, 3, 4, 5, menos o conjunto C é o 2 e o 3. O conjunto C é o 2 e o 3. Estou a utilizar a representação em extensão. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou tirar o 2 e o 3. Vou roer ao A o que lá está no C. 2 e 3. O que é que sobra? Sobra o 1, o 4 e o 5. Conceito de diferença de conjuntos. Tenho que fazer mais alguns exercícios para isto ficar, espero que para todo o sempre, na vossa memória. Mais uma capacidade que vocês adquirem que vai durar para o resto da vida, assim espero. Bom, o que é que nós podíamos ter feito aqui? Reparem que o 1, 2, 3, que é o C, está aqui dentro do A. Então nós podíamos ter feito o complementar de C dentro de A. O que é o complementar de C dentro de A? É o que não estando em C está em A. Ou seja, A menos C. E, portanto, isto que aqui está, reparem, é igual. A menos C é também o complementar de C em A, ou seja, o 1, o 4 e o 5. Foi a escolha do autor do vosso livro. Muito bem. Mais B menos A. B menos A é tudo o que está em B e que não está em A. Olhem, o 3 está, desapareceu. O 4 está, desapareceu. O 5 está, desapareceu. Agora é B menos A. Sobra o 6. O 6 está em B e não está em A. Este menos significa não em B, está em B, e não está em A. Só o 6. Mais C menos D. C menos D. Tem que apagar. Quadro pequeno. Eu escrevo grande. Então, C menos D. C menos D. Agora reparem, C 2, 3 e o D 0, 7, 8. Não há efeito. Tudo o que está em C não está em D. Portanto, C menos D é igual a 2, 3, que é igual ao próprio C. Putz! C menos D é igual a C. Pensem, este conjunto e este conjunto não têm elementos em comum. Imaginem que ninguém de vocês era de Macaíba. Se eu fizesse Macaíba menos a vossa turma, o que é que dava? Dava Macaíba. Ninguém é de Macaíba. Portanto, quando fazem uma diferença de conjuntos e o segundo conjunto não tem intersecção com o primeiro, fica simplesmente o conjunto ao qual vocês estavam a tentar tirar uma coisa que não conseguem. Não é uma questão de conseguir. Então, observação. Isto é verdade porque C intersetado com D é vazio. Repito, o livro não é muito de dar nome a esta coisa, mas quando dois conjuntos, a interseção a vazia, eles dizem-se conjuntos disjuntos. Não há nada conjunto, portanto são disjuntos.
Bom, beleza. C menos A. C menos A. É outro caso curioso. Agora reparem. C é 2, 3. A é 1, 2, 3, 4, 5. Olha, o 2 está, vai fora. O 3 está, vai fora. O que é que fica? Nada. Nada. Uma vez, porquê que isto acontece? Isto acontece porque o conjunto C está contido dentro do conjunto A. Portanto, quando vocês fazem C menos A, tiram-lhe o conteúdo todo. Isto é verdade porque o C está contido em A. Portanto, quando um conjunto está contido no outro, fazemos a diferença e dá o vazio. Curioso, D menos D é a mesma coisa, certo? Nem vale a pena. D menos D. O D está contido em D, certo? D está contido em D. Portanto, verifica-se exatamente a mesma regra. Um conjunto... Lógico, não é? É daquelas coisas também, vocês não são assim tão crianças, já têm capacidade para entender que isto é óbvio, não é? Se é um conjunto, tiramos ele próprio, pô, ficamos com nada, não é? Ficamos com o vazio. Se eu a Macaíba tirar Macaíba, ficamos com o vazio. E o sinal de menos, a diferença de conjuntos, é tirar a um conjunto, remover outro. Pode ser o mesmo neste caso e, portanto, o resultado é vazio. E, finalmente, o complementar de C em B. E, finalmente, o complementar de C em B. Então, o complementar de C dentro de B. Não dá. Não dá. Não se ponham a fazer, portanto, o complementar de C dentro de B. Havia a tentação de escrever B menos C. Isto está errado. Não se pode fazer o complementar de C em B porque o C tinha que estar contido em B e o C não está contido em B. Reparem que o C tem 2, 3 e o B não tem 2. Portanto, o C não está contido em B. Então, o complementar de C em B não existe. Porque o C não está contido em B. E eu penso, até a intuição que eu fiquei sempre que ensinei esta parte, é que isto está aqui de propósito para criar uma pegadinha. Ou seja, vocês vão muitas vezes ser confrontados com exercícios deste tipo, com complementares, Enems e Companhia Limitada, concursos, por aí fora que fizerem, e é simplesmente pegadinha. Porque quase todo o mundo se vai esquecer que o complementar de C em B não é direto B menos C. É B menos C desde que o B esteja contido em B. E não se pode fazer este complementar. Pois é. E agora? E agora é com vocês. E agora vou-me retirar, modestamente, e dizer, meus caros, seguem-se os exercícios 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Uma nota adicional, só para fechar. Quando o conjunto é o universo, apesar de matematicamente ser mais correto escrever, atenção, A complementar, ou seja, universo menos A, o vosso livro utiliza A barra. A barra é simplesmente o A complementar. O vosso livro utiliza esta notação. Não é uma notação feliz. Quem sabe um bocadinho de matemática sabe que a barra em cima é utilizada para fecho topológico. Quem tem um irmão, um pai, uma mãe, um avô, um tio, que sabe um bocadinho de matemática, mais universitária, como é evidente, sabe que esta notação que aqui está, A barra, é utilizada para fecho topológico. E, portanto, se esta está, entre aspas, bloqueada pelo uso futuro que alguns de vocês farão, manda ao bom senso que o complementar seja grafado de outra forma. Sendo matemático e não professor de matemática, eu prefiro utilizar o AC. Mas
quer no vosso livro, quer provavelmente nos Enems e companhias limitadas que vos aparecerem, não esqueçam que para vocês no ensino médio, A barra é o complementar, isto é, o que falta a A para o universo. Se pensarem, por exemplo, nos números pares, barra é igual a quê? Os números ímpares, certo? O complementar dos pares é os números ímpares. Portanto, o conjunto dos pares 0, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 e os ímpares 1, 3, 5, 7, por aí afora. Ok? Só esta nota final. Para alguns exercícios, em particular o exercício 29 e o exercício 31, aparece essa barra. Algumas barras bem divertidas, alguns exercícios difíceis. Algumas partes do 31 já geram algum desconforto. De qualquer forma, na parte final do livro tem as soluções e podem sempre colocar dúvidas que eu terei todo o prazer em vos ajudar a resolver as dúvidas que tiverem. Até à próxima. Eu continuarei, desta vez em casa e com menos condições, a gravar vídeos de ajuda e alguns de vocês certamente a trabalhar em casa. Fiquem bem, com saúde, divirtam-se e que não vos falte comida na mesa.